Boa noite, amigos do meu canal Érico Lucena Oficial. Gostaria aqui de estar compartilhando com vocês mais um vídeo. Gostaria de falar para vocês que eu mudei o nome do canal porque eu vou começar a fazer coisas mais originais que dizem respeito à minha vida, né? Desculpe se eu estou falando um pouco baixo, eu não sei como é que está o som, eu estou gravando no meu celular. E minha mãe está lá no quarto com meu pai dormindo. E eu tô com medo de falar mais alto e acabar incomodando eles, tá? Mas esse vídeo aqui é para explicar para vocês que esse canal agora vai ser mais simples, mais original, coisas que envolvem minha vida, tá? Eu gosto de cozinhar. Se algum dia eu tiver vontade de postar um vídeo de uma receita, alguma coisa que estiver cozinhando, eu vou fazer. Se eu tiver vontade de falar sobre algo, como eu vou fazer hoje, eu vou fazer, que eu amo teologia, eu estudo teologia, eu tenho o sonho de ser um grande teólogo. Então, se eu tiver algo para falar, para fazer, me inspirar a fazer alguma coisa, cantar, quiser mostrar para você algo que eu vou fazer, que eu estou comprando, um unboxing de um livro, qualquer coisa, dicas de como estudar, que eu tive vendo, pesquisando, ouvi várias dicas, e eu acredito que eu vou adotar algumas, e com o decorrer do tempo, se der certo para mim, eu vou gravar vídeos dando a mesma dica para vocês. E é isso aí, é compartilhando conhecimento, dividindo conhecimento, né, que a gente cresce. Gostaria de compartilhar com vocês, falar sobre as escrituras do Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus, o capítulo 2, na parte que fala sobre os reis magos, né? Eu gostaria de ler com vocês esse texto e falar sobre algo muito interessante. A Bíblia que eu estou usando é a TEB, é uma tradução ecumênica da Bíblia, tá? E é uma das melhores traduções. Essa daqui é uma Bíblia francesa. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém também, que é francesa, mas eu tenho gostado muito desta aqui. Tenho preferido esta. Claro que em vezes a Bíblia de Jerusalém ela é melhor do que esta, tá? Nem sempre essa daqui é melhor. A Bíblia de Jerusalém é uma ótima Bíblia. Também é uma Bíblia francesa e são Bíblias católicas. Mas não é sobre as Bíblias que eu quero falar. Eu só estou falando para vocês que não me conhecem ainda as Bíblias que eu uso mais para minhas pesquisas e meus estudos. Tá? Érico, você é católico? Não. Eu uso Bíblia católica, mas eu sou evangélico. A Bíblia a católica, ela tem uma melhor tradução, porque a Bíblia ela não foi escrita em português, ela foi escrita em grego ou em hebraico, né? Então, melhores traduções são as católicas. Essa Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia, inclusive, muito usada no meio acadêmico, igualmente com a Bíblia TEB. Essas são duas Bíblias usadas, muito usadas na academia. Então, por isso que eu opto por usar elas nos meus vídeos, por causa que eu pretendo ser um acadêmico. Então, vamos à leitura do texto. Mateus, capítulo 2, versículo 1 em diante. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos o seu astro no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. A esta notícia o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo e inquiriu deles o lugar onde o Messias devia nascer, em Belém da Judéia. Disseram-lhes: por isto é que foi escrito pelo profeta, pois isto é o que foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de certo o menos importante das sedes distritais de Judá?
Pois é de ti que sairá o chefe que apacentará Israel, meu povo? Então Herodes mandou chamar secretamente os magos. Inquiriu deles a época exata em que aparecera o astro, e os enviou a Belém, dizendo: Ide informar-vos com exatidão acerca do menino, e quando a tiverdes encontrado, avisai-me, para que também eu vá prestar-lhe homenagem. E a estas palavras do rei, eles se puseram a caminho. E eis que o astro que tinham visto no oriente avançava à sua frente até parar em cima do lugar onde estava o menino. À vista do astro, sentiram uma alegria muito grande. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, prestaram-lhe homenagem. Abrindo seus escrinos, ofereceram-lhe por presente ouro, incenso e mirra. Depois, divinamente avisados em sonhos de que não tornassem a ir ter com Herodes, retiraram-se para sua própria pátria por outro caminho. O que eu quero destacar aqui não é o nascimento de Jesus. Jesus é que ele nasce, né, e 3 reis magos vão ter com ele, vão ver Jesus. Mas como eles sabiam onde Jesus estava? Eles estavam no Oriente, na Mesopotâmia, certo? E vieram para a Judéia, né? Então, Belém da Judéia, eles tiveram que andar um bom pedaço. Eu queria aqui ler na nota de rodapé. Essa Bíblia, ela tem umas notas de rodapé muito boas. E veja o que ela diz. Ela diz assim: acerca da expressão no Oriente. Este astro não corresponde aos astros que, conforme o modo de pensar antigo, não raro, determinava o destino dos heróis. De preferência é o astro que, da parte de Deus, designa Jesus, a adoração dos magos como rei messiânico. Ou seja, que esse astro, ele leva os reis magos a adorar o Messias como rei messiânico, Jesus como rei messiânico. E esse lugar aqui era do Oriente. Os magos saíram do Oriente, certo? Aqui também na nota de rodapé dessa Bíblia, diz o seguinte: a palavra magos assumia significados diversos: sacerdotes, persas, mágicos, propagandistas, religiosos, charlatães. O grego bíblico só o emprega em Daniel 2:10. Aqui poderia designar astrólogos babilônios, talvez postos em contato com o messianismo judaico. Nada indica que sejam reis. Ou seja, ele diz aqui que não seriam reis, né? E que seriam da Babilônia, do Oriente. A Babilônia fica no Oriente, a Mesopotâmia fica no Oriente, né? Então, esses reis, eles saíram de longe para ir à Judeia. O que eu achei também muito interessante é que astro era esse? Que astro? Aqui diz um astro. Em outras traduções da Bíblia, fala de uma estrela. Só que o que diz outras traduções? Eu estava dando uma estudada, né? Eu estudei um livro que é o Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, e ele faz um comentário muito interessante. E o comentário quem o faz é um acadêmico, tá? E eu gostaria de mostrar para vocês também o que esse comentário diz, tá? Só que antes, eu quero mostrar aqui na Bíblia de Jerusalém o que a Bíblia fala sobre o Oriente, quando se refere que os magos vieram do Oriente. Aqui, na nota de rodapé, diz o seguinte: semelhante narrativa
exige essa designação vaga e muito geral. A região, por excelência dos sábios astrólogos, como são os magos, pode-se pensar na Pérsia, tá vendo? Na Babilônia ou na Arábia do Sul. Eram as regiões do Oriente que poderiam vir os magos, da Babilônia, Mesopotâmia, da Pérsia. São regiões do Oriente, né? Por que eu quero que vocês entendam? Se vocês puderem dar uma olhada aí depois no mapa, vocês veem onde fica a Pérsia, onde fica a Babilônia, que é onde ficava a Judéia, você vai ver o tanto que os reis tiveram que andar, esses magos, tá? E eu gostaria de mostrar para vocês porque outra coisa muito interessante aqui, tá? Que eu gostei. Veja que a Bíblia Tebe fala que ali era um astro. A Bíblia de Jerusalém, se você for ler nesta Bíblia aqui ou em outra Bíblia, diz que é uma estrela, né? Por que eu estou mostrando isso a vocês? Para você ver a diferença. Uma Bíblia diz que é um astro, a outra Bíblia diz que é uma estrela. Que estrela era essa? Né? Eu estava lendo aqui o manual bíblico SBB, que despertou um interesse muito grande para mim de pesquisar mais sobre esse assunto, sobre a estrela. Que estrela era essa que os reis magos viram, ou esses astrólogos viram e descobriram onde Jesus estava, né? E aqui fala, ó, na página 556 e 53, tem um artigo que fala só sobre a estrela de Belém, né? E veja que ele diz o seguinte: desde longa data, os chineses observam cuidadosamente os cometas e outras estrelas interessantes que aparecem no céu. Segundo registros chineses antigos, houve um cometa espetacular com uma longa cauda que apareceu em 5 a.C. e foi visível por mais de 70 dias. Este é o único cometa de cauda longa que aparece nos registros chineses no período que vai de 20 a.C. a 10 d.C. Portanto, o cometa de 5 a.C. pode muito bem ser identificado com a estrela de Belém. Além disso, os registros chineses relatam a posição no céu onde este cometa apareceu pela primeira vez. Com isto sabemos que os magos o teriam visto pela primeira vez no Oriente, o que confere com a descrição em Mateus. Ou seja, os chineses, eles têm registro dos cometas, das estrelas, dos vários acontecimentos que acontecem no céu, e eles têm registrado um cometa com uma longa cauda no ano 5 a.C., tá? Ah, Érico, antes de Cristo, então Jesus não tinha nascido. Não, eu vou explicar isso aqui para vocês, porque as pessoas às vezes não sabem, né? Então eu vou ajudar, vou falar pelo que eu aprendi, né? Inclusive, essas Bíblias aqui, que são Bíblias acadêmicas, como eu falei para vocês, fala sobre isso. Jesus, ele não nasceu no ano 0, entendeu? Ele nasceu aproximadamente em 7 a.C. a 2 a.C. E por um erro da história no passado, eles colocaram os anos, o calendário que foi feito depois de Cristo, foi feito de uma forma errada. Então esse nosso calendário está errado. A gente segue assim, olha, já estamos há 2000 anos depois de Cristo, 2020, né? Na realidade, a gente estaria em 2026. Cristo já existiu há 2027 ou 2023 anos atrás, né? Então, há esse erro que temos que corrigir. Jesus, ele nasceu antes de Cristo. É engraçado, né, a gente falar assim, mas Jesus, ele nasceu antes de Cristo.
antes da Era Comum, né? Como dizem os historiadores. Então, ele nasceu de 7 a.C. a 2 a.C. Então, esse cometa, que teve uma longa cauda, né, e que ficou visível por mais de 70 dias, pode muito bem ser, claro que isso é uma teoria, a estrela da Bíblia, que mostrou aos magos onde estava Jesus, né? Então, os magos, eles saíram do Oriente e seguiram o rastro do cometa e chegaram até Cristo, até Jesus. Esse rastro era um rastro grande, foi um cometa espetacular, entende? Alguns são contra essa teoria, né? Inclusive, se vocês quiserem pesquisar mais, porque eu fui pesquisar, só que eu não tenho livros que falam sobre isso, e isso já foi na internet. Vocês colocam lá no Google, né? Estrela de Belém. Aí vocês vão ver lá o site super interessante, a BBC, inclusive falando que poderia ser uma supernova e que há acadêmicos que discordam que poderia ser um cometa. Que você vê também no site que a primeira vez que a estrela de Belém foi comparada com um cometa foi por Orígenes, o pai da igreja. Orígenes falou por primeira vez que a estrela de Belém era um cometa no ano 180, 200 depois de Cristo. Então, temos, além da ciência, temos a tradição cristã afirmando que era um cometa, mas há acadêmicos que discordam. Eu concordo, né? Eu vi aqui, eu pesquisei, né? E esse grande rastro deixado pelo cometa do ano 5 antes de Cristo foi o que guiou os magos até o local, tá? Então, esse rastro ficou visível muitos dias, né? E assim eles puderam chegar até Jesus, porque eles vinham viajando, demoraram em chegar na Judéia, mas eles conseguiram chegar até o local porque o rastro ficou muito tempo no céu, né? Então é isso aí que eu queria compartilhar com vocês, para vermos que às vezes os relatos bíblicos têm uma explicação um pouco mais coerente. Claro que nunca vamos chegar no X da questão. Esse cometa, da onde ele surgiu, foi Deus, já estava destinado por Deus que aquele cometa passasse mostrando para aqueles magos aonde Jesus estava, né? Uma questão interessante, a gente não vai saber nunca, né? Tem coisas que a ciência não consegue responder, mas é um caso para refletir. E se você ama Jesus, a sua palavra, se você gosta do conhecimento, compartilhe esse vídeo, né? Deixa aí teu like, se inscreve no meu canal e me ajude a divulgá-lo. Deus abençoe todos vocês. Uma ótima noite. Um beijo do amigo de vocês, Érico Lucena. E Shalom. Graça e paz.